Bom, olá a todos e a todas. Sou o professor Josimar Andrade, professor executor da disciplina Governança Corporativa. Dando aí início desculpe, quase finalizando aí, né, a nossa disciplina. Esse será o nosso quarto encontro, né? Então já aí estamos na reta final, né, da nossa disciplina. Então eu gostaria aí só de relembrar, né, para quem ainda não realizou as atividades, que corram, não é? Estamos já finalizando aí a disciplina e o módulo também está quase no final, né? Agradecer aí mais uma vez a presença do Jefferson, né, da Milena, da Rosângela, Simone e do Tiago aqui no ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, fazendo aí uma breve revisão do que eu trabalhei com vocês aí no nosso segundo encontro, né? Desculpe, no terceiro encontro da disciplina, nós abordamos um tema que é um tema assim dentro assim dos vários assuntos da governança corporativa, é um dos temas que eu é, mais me identifico, né? Que eu realmente gosto de falar, que é um tema que traz aí muitas provocações, né? Traz muitas reflexões, que é a teoria da agência, né? A teoria da agência, na realidade, né, ela é uma teoria surgida no campo das finanças, mas que tem uma ampla aplicação na governança corporativa. Ela nos auxilia, né, a compreender como é que as interações, né, as relações, elas acontecem aí dentro do ambiente corporativo, né? Nós sabemos, assim, que o relacionamento interpessoal não é fácil, né, dentro das empresas, e às vezes essa relação ela pode ser conflituosa, né, por vários motivos aí, normalmente motivos de poder, né, motivos financeiros que levam aí esses agentes a meio que trilharem caminhos diferentes, ou seja, você tem um surgimento aí de conflito provocado em muitos aspectos pela separação, né, ou pela divergência, né, de interesses aí entre aquele que é o dono da empresa, que é o proprietário, né, e aquele que é o gestor dentro da empresa, né? Então, basicamente, a teoria da agência ela vai procurar compreender essa relação, que é o que nós chamamos aí de a relação entre o principal, né, e o agente dentro do ambiente corporativo, né? Partindo da premissa aí de que vários eventos podem vir a acontecer dentro das empresas, e muitas vezes relacionados aí com esse descolamento, né, entre os interesses do agente, né, com os interesses do proprietário. Então, existem várias formas, né, para reduzir o conflito de agência, principalmente procurando compreender aí como é o que é que leva, né, ao surgimento do conflito de agência, quais fatores aí surgem dentro da organização. E o Conselho de Administração ele tem um papel essencial nessa perspectiva, né? Criando ferramentas aí, meios para permitir com que se o conflito ele surge, né, de uma maneira inevitável, mas que pelo menos ele seja aí amenizado, digamos assim, para que realmente haja paz, né, dentro da organização. Então, a teoria da agência, ela traz realmente essa reflexão para conhecer mesmo aí como é que esses agentes eles interagem, né, dentro da organização. E dentro do estudo, né, da teoria da agência, pode surgir o conflito de agência, né? O conflito de agência é exatamente esse descolamento, esse conflito mesmo entre o principal e o agente, né,
da organização, e esse conflito ele pode gerar custos, né? Aí que podem ser desde custos financeiros, né, pela própria necessidade de mecanismos de controle interno que podem surgir, né, por essa necessidade, até coisas mais complexas, né, que exigem realmente um investimento, por exemplo, da organização para reduzir esses conflitos. Eu citei vários exemplos para vocês, né, eventos recentes e outros aí que ilustram bem como é que o conflito de agência ele pode surgir dentro da empresa, né? E os resultados negativos que isso pode trazer, né? Desde um colaborador, desde um fornecedor que vai agir ali de uma forma, digamos, não correta, não ética, dentro da empresa e, enfim, isso pode trazer realmente muitos resultados negativos. Trabalhei com vocês também sobre a estrutura de governança, né? Então, assim, a governança dentro da organização, ela não surge do nada, né? Ela é suportada realmente por é, por uma série que nós chamamos de pilares, né? Essenciais aí para que a governança ela se mantenha, né? Ela se sustente dentro da organização. Os principais elementos são o conselho de administração, né? A Assembleia Geral, o conselho fiscal, a própria as auditorias internas, né? A contabilidade, enfim, são elementos que fazem parte da organização, né, que estão dentro da organização, que são essenciais para que a governança ela seja implementada e ela frutifique mesmo aí dentro da organização, principalmente o conselho de administração. Eu acho que desde do nosso primeiro encontro, eu já venho trabalhando com vocês a importância, né, do conselho de administração como elo, né, tanto um elo que salvaguarda, né, que protege o acionista minoritário, né, que, inclusive essa é uma das finalidades do conselho de administração, como também a estrutura é essencial na manutenção da governança corporativa, né? Lógico que a governança ela depende de ela é implementada, né? Ela é, é, acontece mesmo dentro da organização, porque depende aí de muitos fatores, mas o conselho de administração ele tem realmente aquele papel essencial, digamos assim, porque ele realmente faz com que é como se eu sempre comparo o papel do Conselho de Administração na implementação das práticas de governança como realmente você plantar uma árvore, né? Você tem que colocar semente, e você tem que cuidar, né? Regar, proteger para que a planta ela frutifique, né? Então, fazendo analogia aí, a governança dentro da empresa funcionaria da mesma forma, é com uma semente que é plantada, né? Dentro da empresa, que tem que ser regada, que tem que ser cuidada para que ela frutifique mesmo, né? Então, o conselho de administração ele é aquele elo essencial que vai regar, né? Que vai plantar aquela sementinha lá dentro da organização e permitir com que ela realmente cresça, ela frutifique, e dê frutos, né? Que são os resultados positivos aí da implementação das práticas de governança. E finalizei com vocês falando sobre o relatório da administração, o triângulo básico das relações organizacionais, né, falando principalmente da relação entre o principal, o agente e o conselho de administração, que fica no entremeio, assim, né, balizando ali aquele, os interesses do principal ou do proprietário, né, com o agente dentro da organização. Né? É inevitável, não é assim, eu citei até um exemplo para vocês, um caso bem recente que aconteceu comigo também, na empresa que eu trabalho. E você vê, assim, nós estudamos logicamente aqui na teoria, mas eu acho que se vocês observarem na empresa que vocês trabalham, é, vão observar que surge, é bem comum, é até talvez mais comum do que nós possamos imaginar, esses conflitos que acontecem, né? Na teoria da agência, nós falamos, por exemplo, o conflito entre o principal e o agente, que seria o proprietário e o gestor. Mas eu mostrei para vocês, inclusive está no material de vocês, que essa relação ela pode ser bem diversificada, né? A teoria ela foi ampliada. Você pode ter, por exemplo, um conflito entre um gerente e um fornecedor da empresa, uma instituição financeira, enfim, esse conflito ele vai surgir entre os vários stakeholders, né? Que são aqueles que têm algum tipo de relação lá com a organização e pode ter também as mais variadas origens, né? Que vão levar realmente ao surgimento desses conflitos, né? Você tem
Porque, na essência, é interessante observar, nós tratamos, falamos de pessoas, né? Então, as pessoas em si, elas conflitam no seu ambiente de trabalho, né? Conflitam, enfim, por vários motivos, né? Normalmente, crescimento profissional, né? Se sobressair em relação ao seu colega de trabalho, às vezes para almejar um posto, né, maior, galgar um patamar maior dentro da organização, você acaba ali se, como é que diz assim, entrando em atrito, né, com algumas pessoas. Então, assim, faz parte das relações humanas. Eu acho que o grande desafio aí no ambiente corporativo é como lidar, né, de uma forma mais saudável possível para que esses conflitos eles não tragam resultados negativos para a organização. Eu acho que esse é o grande desafio aí do conselho de administração quando nós falamos sobre o conflito de agência, não é? Então, pois bem, eu vou fazer o compartilhamento aqui da tela para mostrar para vocês o que é que nós vamos trabalhar aqui no nosso quarto, né? Quarto e último encontro. Então, veja que vamos aí só fazer aqui a... Bom, é isso. Então, nós vamos aí avançar um pouco mais. Vejam que eu vou trabalhar com vocês aqui o conteúdo da unidade 4, né, e acrescento aqui algumas informações, alguns exercícios também para discutir com vocês o que os avanços, né, que nós iremos dar aqui na disciplina. Então, eu falarei sobre ética na governança corporativa, a relação entre a governança e o mercado de capitais, né, os níveis de governança corporativa da B3, né, que é o nível tradicional, nível 1, nível 2, novo mercado. Vou falar um pouco sobre onde é que você encontra essas informações na bolsa, né? E finalizaremos aí com a lei Sarbanes-Oxley e a diferença de fraudes, e erros financeiros, que é um tema, eu acho que o tema central desse nosso quarto encontro falar sobre talvez a normatização, né, e a aplicação prática dessa teoria que nós trabalhamos até agora, né? E falar um pouco sobre erro e fraude, né? Eu já trabalhei sobre a questão de moral, ética e a relação que isso tem dentro da organização. Eu acho que nosso primeiro encontro já trouxe essa provocação para vocês, né? Essa discussão. Então, são temas assim que são indissociáveis da governança corporativa. Você falar sobre governança, você falar sobre atitudes e procedimentos éticos, né? Procedimentos morais, e isso faz parte da própria atuação, né, do gestor dentro da organização. Então, são temas aí que são indissociáveis. E falarei sobre os níveis de governança. Eu acho que em algum momento eu já introduzi esse assunto com vocês, sobre a classificação, né, a estratificação que a B3 ela dá para as empresas relacionadas a alguns níveis de classificação. Entendeu? A empresa, por exemplo, ela, é, ela atinge, né, alguns níveis de informação, de transparência, por atingir essas métricas, digamos assim, ela é classificada em um nível lá dentro da empresa, um nível de governança que a B3 ela classifica como uma forma mesmo de segregar as empresas e ver aquelas que estão mais estão realmente aderindo às boas práticas de governança corporativa. É basicamente isso que esses níveis eles vão classificar. E finalizaremos aí com a, é, a Lei Sarbanes-Oxley, né? Não sei se vocês já estudaram em algum momento, que é uma importante lei também aí, que trouxe aí importantes avanços na transparência nas empresas, né, nos mecanismos de controle e de implementação de práticas de governança corporativa. Então, algo aí que é interessante aí nós discutimos. Bom, e para início de conversa, de diálogo, né, como de praxe, eu sempre trago aí algumas provocações, né, algumas reflexões aí relacionadas ao que eu vou trabalhar com vocês, né? E aí eu trago essa primeiro
esse primeiro, essa primeira provocação, né? Bom, adotar critérios de classificação por cumprimento de determinados requisitos de governança seria a solução, a solução, seria a solução à adoção de boas práticas, de mercado? Bom, aqui eu trago essa questionamento, né, que é uma provocação, porque isso tem uma relação com um fato bem recente, que eu acho que eu já devo ter comentado com vocês, né, que foi o caso das Americanas. Inclusive, é um caso aí que está ainda repercutindo muito no mercado, de capitais, principalmente, que foi acusada por fraude, né? Fraude financeira, que aí, em parte, essa fraude relacionada, a falhas, né, na governança corporativa da própria empresa. As Americanas, ela estava classificada no nível, que é o nível novo mercado, que eu lá na frente vou mostrar para vocês, né? A regrinha do novo mercado, em que basicamente a empresa ela cumpria, né, os requisitos mais altos assim de governança corporativa, e mesmo assim aconteceu o que aconteceu, né? Então isso traz uma reflexão, porque nem sempre, né, apesar dos mecanismos, apesar da atuação, do do conselho de administração, de órgãos externos, do próprio mercado, né, em trazer mais transparência e confiabilidade para as informações do mercado. Infelizmente, ainda nós, né, ainda observamos esses casos aí de, problemas provocados pela ausência de governança corporativa, né? Acho que eu esqueci de compartilhar aqui, né? Deixa eu compartilhar novamente. Bom, em relação à ética e à governança, eu acho que esse foi um dos temas que eu mais talvez discuti com vocês, né? Nós fizemos realmente uma reflexão bem profunda nessa perspectiva, principalmente porque, na essência, nós não temos como imaginar, né, aí que governança ela seja implementada, né, sem a premissa de um comportamento ético, né, de um comportamento moral, principalmente para aquele que está à frente da organização, né, aquele que está dirigindo a organização, que está tomando, o tomador de decisões ali dentro da organização, né? Então, esses casos de escândalo e outros casos que, infelizmente, acontecem, né? Não só no campo financeiro, mas assédio moral, né? Assédio sexual, casos análogos à escravidão, a própria fraude financeira, né? Que são, enfim, muitos episódios negativos que acontecem relacionados aí a empresas, né? Elas, na sua essência, se nós formos analisar, elas surgem por um ato que é antiético, né? Um ato que é imoral, uma conduta, né, que é antiética por parte daquele que está lá, conduzindo a organização, né? E quando, por exemplo, nós escutamos caso de corrupção em órgãos públicos, por exemplo, você vai observar que às vezes são casos que envolvem muitas pessoas. Você vê políticos, às vezes você vê juízes, você vê servidores públicos, né? Por exemplo, aquele caso recente do INSS, envolvimento, né, do alto escalão do próprio órgão, políticos, servidores, né? Então, é incrível como, assim, eu particularmente fico bem impressionado como, quando eu ouço essas notícias que, assim, você vê pessoas do alto escalão desses órgãos, né, assim, pessoas realmente que têm muita influência lá, envolvidas com esse tipo de situação, mesmo, nós sabemos assim que o olhar da população ele é maior para a fiscalização desses órgãos, os órgãos externos de controle também têm um olhar maior sobre a atuação desses órgãos, mas mesmo assim nós observamos aí esses casos de fraude, né, casos de corrupção, né? Então vejam que na essência o má gerenciamento, a má conduta tá na essência atrelada a um comportamento, né, um comportamento daquele que está à frente da organização, né? Isso é um grande problema porque conduta ninguém muda, não é? Uma pessoa que, por exemplo, ela já nasce com aquela conduta ali,
transgressora, digamos assim, ela vai perpetuar isso, né? Infelizmente aí. E se ela encontra um ambiente que é propício para essa conduta, aí que realmente a coisa desanda mesmo, né? Então, assim, o Conselho de Administração, como eu falei para vocês, ele é o órgão realmente responsável pela governança e, ao mesmo tempo, pelo cumprimento da ética, pela compliance dentro da organização, né? A gestão ética tem como base as relações da empresa com os stakeholders. Então, você veja que é um conjunto de relações aí. Quando você tem, por exemplo, uma conduta que ela é antiética, você tem realmente ali uma série de outros elementos, né, de outros fatores que vão estar também lá atrelados a essa má conduta, né? E o código de ética, ele pode surgir como um elemento que talvez traga é, mais responsabilização, mais comprometimento, mais transparência também para a própria organização, né? Então, o código de ética, ele vai ser composto aí por um conjunto de direitos e deveres que devem ser cumpridos por todos que envolvidos na organização. Ele parte É interessante, né, que cada empresa, ela tem um código de ética, né, assim, que basicamente vai colocar todos os direitos dos colaboradores, todos os deveres que a organização ela tem. Eu acho assim, das principais desafios quando nós falamos sobre código de ética dentro da organização é a implementação do código. Porque não basta apenas o código ele ser aprovado, ele ser escrito, se ele não é disponibilizado, né? Se ele não é divulgado, se aquela cultura ou aqueles direitos e deveres que foram colocados no código de ética, se eles não forem realmente internalizados, né, dentro da organização. Eu já trabalhei em empresas que tinham código de ética, mas assim, que ninguém sabia, né? Então, assim, a cultura ética, ela tem que ser incentivada dentro da organização. Ah, não adianta eu ter um código de ética se fica lá escondido e ninguém sabe, né? É igual a visão, missão e valores, né? Hoje, quando você chega numa empresa, até empresa pequena, eu acho isso bem, assim, interessante, né? Você chega lá na empresa pequena e tá lá, missão, visão e valores. Isso é algo bem estratégico, né? Eu acho que isso é algo bem moderno, que já revela uma preocupação da própria empresa com o mercado, com o ambiente que ela vive, que a empresa ela preza por aquilo, ela quer chegar naquele nível de transparência, de responsabilização, né? É algo tão simples, mas missão e valores é algo subjetivo. Não, isso vai além do campo subjetivo. Realmente, eu acho que revela um comprometimento da organização. Tem a mesma coisa com o código de ética. Eu acho assim que os códigos de ética das empresas todas deveriam ter, independentemente do tamanho. Isso deveria estar lá colocado, né? Transparecer mesmo para a pessoa chegando na empresa, ver ah, quais os deveres da empresa, né? Quais os direitos que o colaborador ele tem, entendeu? Não é só elaborar, mas realmente criar uma cultura de implementação desse código de ética dentro da organização, que eu acho que é um dos grandes desafios hoje quando nós falando sobre. Particularmente, assim, em termos de governança corporativa, eu deixo bem. Friso muito essa importância do código, da implementação mesmo do código de ética, né? Então, o código de ética, se bem elaborado, né, é capaz de melhorar a cultura organizacional e o comportamento dos colaboradores na empresa e, a médio prazo, melhorar também a imagem da empresa para fornecedores em uma sociedade em geral, né? Então, assim, o código de ética, ele só traz benefícios para a organização, né? Tanto internamente, né? Você tem um colaborador que tem aquele senso de pertencimento, né? Que ele sabe os direitos dele, que ele sabe os deveres, que ele sabe que vai ser protegido pela organização, né? Quanto também aqueles que estão fora da organização, mas que têm uma relação com a organização, né? Os fornecedores, o próprio cliente, enfim, todos aqueles que têm algum tipo de relação com a empresa, né? Eles sabem que estão numa empresa que tem preocupação, questões sociais, questões ambientais. Isso realmente só traz resultados aí positivos. E qual a relação da governança corporativa com o mercado de capitais, né?
Essa relação, ela eu diria que é uma relação simbiótica, né? É uma relação, eu diria até que é indissociável. Tanto que desde o início eu trabalhei com vocês que o nosso foco aqui é em governança corporativa, né, realmente trazer essa reflexão para a importância da governança no mundo corporativo, principalmente no mercado de capitais, que foi realmente o berço, né, do surgimento da governança corporativa, as grandes reflexões, as grandes provocações, os grandes avanços aí dentro da governança surgiram de fato no mercado financeiro, no mercado de capitais. Então, essa relação ela é uma relação realmente muito próxima, né? E vem, logicamente, evoluindo aí ao longo do tempo, principalmente com criação de órgãos e de mecanismos de fiscalização, né? E de melhoria de processos contínuos aí que só tem a agregar, né? A melhorar aí a governança dentro das organizações, né? A própria CVM, ela traz aí uma série de mecanismos de fiscalização, de regulamentação do mercado financeiro que traz transparência, traz responsabilidade. A Lei 6.404, Lei 6.385, né, são dispositivos legais aí que trazem uma série de mecanismos aí de controle para as empresas, de transparência, de responsabilização, que eu acho que isso é bem interessante. Enfim, são peças essenciais para a governança corporativa, né? Ah, enfim, são órgãos que estão externos à organização, mas juntamente com o controle interno, fazem com que aí a governança seja de fato repensada, né? Implementada dentro da organização, né? Bom, apesar de, a partir de 1976, com a Lei das SAs, né, que é a Lei 6.404, e com a criação da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, os princípios da governança corporativa já estarem instalados no Brasil, a onda de governança corporativa no Brasil passou a exercer mais pressão nas empresas a partir da década de 90. Um dos fatores que contribuíram para essa mudança foi o programa de privatizações. Então, assim, o processo de implementação da governança corporativa ainda vem acontecendo, né, de forma paulatina, é uma evolução. Essa evolução ela acontece principalmente relacionada à própria evolução do mercado, né, o amadurecimento do mercado, das empresas em si. Eu acho que eu devo ter falado com vocês em algum momento que o mercado de capitais do Brasil ele ainda é muito incipiente, né? Ele ainda, se você compara, por exemplo, com mercados ao redor do mundo. Ainda tem muito a crescer, muito a evoluir, principalmente nas práticas de governança corporativa, de transparência. Então, tem um longo caminho aí para ser seguido. Mas esse amadurecimento ele vem acontecendo, né? Principalmente aí pela evolução do próprio mercado, pelos avanços, enfim, tudo de positivo aí que vem acontecendo no mercado brasileiro. Bom, e aqui eu vou trabalhar sobre os níveis de governança corporativa, né? Então, assim, a B3, né, que é a Bolsa de Valores do Brasil, ela, é, ela meio que classificou, né? Separou aí as empresas de acordo com alguns elementos, né, alguns padrões que critérios, né, que elas poderiam seguir, e a partir do atingimento desses critérios, elas seriam meio que colocadas dentro de uma classificação específica, que foi o que a B3 chamou de níveis de governança corporativa, né? Então, esses níveis eles vão desde o mais básico até o nível mais avançado. Logicamente, a empresa ela vai cumprindo alguns requisitos, né? Ela vai avançando em alguns critérios, ela vai também avançando ali no nível de governança corporativa. Então, esses níveis, essa classificação das empresas por determinados critérios, foi uma forma de trazer
mais transparência para o mercado, né, principalmente para o investidor, para meio que conhecer bem, melhor, né, como é que aquelas empresas elas trabalhavam, qual era a preocupação de cada uma daquelas empresas, né, qual os critérios que aquela empresa ela segue, que fazem com que ela seja classificada em um determinado nível de governança, né? Então vejo que é aquela coisa que vai bem além de questões meramente econômico-financeiro. Logicamente, o critério econômico e financeiro ele é importante para a organização, mas essa classificação aí por nível de governança trouxe realmente mais é um, um elemento mesmo de transparência mesmo para o mercado, né? De conhecer mesmo aquela empresa mais profundamente, como é que ela trabalha, quais os critérios que ela utiliza, né? Então, foi uma forma realmente aí de transparecer mais a atuação, né, de cada empresa. Então, a classificação em nível de governança, né, busca, portanto, a proteção do sócio no acionista minoritário, além de maior qualidade para o acionista minoritário, ou seja, aquela finalidade que eu já trabalhei com vocês, que é uma finalidade da governança, né? A transparência, a prestação de contas, que é o accountability, né, a proteção do acionista minoritário, que são finalidades básicas da governança corporativa, entendeu? Então, essa classificação em níveis, que logicamente estão relacionados à atuação, né, de cada organização, também tem na sua essência a abertura dessa empresa para critérios de governança corporativa. Ou seja, quanto mais a empresa adota boas práticas de governança corporativa, mais ela é classificada aí em níveis mais altos de governança e, consequentemente, a empresa melhor classificada, né, dentro do mercado. Então, os níveis de governança, os que eu vou trabalhar com vocês são esses quatro, mas vocês podem encontrar na literatura, inclusive no site da B3, outras classificações, mas para esse momento, né, aqui na nossa disciplina, nós vamos trabalhar esses quatro níveis, né, que é o nível tradicional, nível um de governança, nível 2 de governança e o nível de novo mercado. Então, se vocês observarem, aqui é uma evolução. Você tem o nível mais básico, né, que é o tradicional, depois passamos para o nível um, né, de governança, depois passamos para o nível 2 de governança e o nível mais alto, né, que seria o top, top mesmo aqui seria um novo mercado, entendeu? O novo mercado é o nível mais alto, com as maiores exigências para as empresas. Então, a empresa que está classificada realmente aqui no novo mercado é aquela empresa que cumpre, né, os níveis mais altos de governança corporativa. Então, é uma empresa que realmente tem preocupação com questões ambientais, questões sociais, é, logicamente, questões de transparência, de responsabilização, entendeu? É aquele nível top, aquele nível que engloba toda essa discussão que nós fizemos até agora. Então, por isso que eu falei para vocês que a implementação de práticas de governança corporativa ela não é simples, né? Mesmo empresas maduras, empresas que já estão há muito tempo no mercado, elas não conseguem chegar ao nível de governança porque são exigências maiores e a empresa ela ainda não se sente, por exemplo, preparada para assumir todos aqueles critérios para poder ser classificada no novo mercado. Às vezes ela fica no nível um, nível 2, entendeu? Mas quando ela cresce no mercado, ela sempre vai almejar, né, aí chegar no top, né, no nível mais alto. Então, eu vou trabalhar com vocês agora cada um desses níveis, né, de um por um, colocando aqui as principais características de cada um desses critérios. Logicamente, tem outras informações, eu vou mostrar para vocês no site da Bolsa, mas aqui o que eu vou trabalhar com vocês são os principais elementos de cada um desses níveis que eu acho que é necessário e importante aqui dentro da nossa disciplina. Então, o primeiro nível, que é o nível mais básico, que é o chamado nível tradicional, né? Nível tradicional é o nível básico. Então, quais as principais regras desse nível? Ou seja, quais os critérios para a empresa que ela tem que ter para estar classificada no nível de novo mercado? A primeira, né, que aquela empresa é aquela em que as empresas que decidem cumprir apenas com as obrigações básicas para cumprir a lei das sociedades anônimas, que é a lei 6.404, né? Então, a empresa que ela quer cumprir as obrigações básicas da lei das SAs,
é a empresa que vai estar classificada no nível tradicional. Esse nível é um nível de adesão obrigatória. Então, assim, a empresa que realmente quer negociar suas ações na bolsa, logicamente, ela tem que cumprir as obrigações básicas, né? Pelo menos o básico de transparência, de responsabilização, ela vai ter que cumprir, né? Não há, um fato interessante sobre esse nível é que não há um percentual mínimo de ações em circulação. Nós vamos ver que nos outros níveis há um certo nível, né, de ações em circulação, isso para limitar também nos outros mercados, por exemplo, o acesso de investidores, a questão de disponibilização desenfreada, né, de ações no mercado. Outra característica é que a adesão deve ocorrer por meio de assinatura de contrato de adesão entre controladores, administradores e a bolsa, entendeu? E o conselho de administração deve ser formado por no mínimo 3 membros. Então, 3 membros, sem muitos critérios aí. Para o conselho de administração, vocês vejam que já aparece aí o principal elo, né, da governança corporativa, que é o conselho de administração, ele tem que ser formado por no mínimo 3 membros. Então, cumprir esses requisitos aí, a empresa ela já pode estar classificada no nível tradicional de governança. E outra característica é em relação ao tag along, né, essa expressãozinha em inglês, que ela significa como uma proteção para os acionistas minoritários em caso de mudança, né, do controle acionário, né? Então, tag along e padronização das demonstrações contábeis ela é facultativa aqui no novo mercado. Então, vejam que no nível tradicional não há uma proteção tão grande, né, para o acionista que é minoritário, né? Em caso, por exemplo, de mudança do controle acionário, né? E as demonstrações contábeis eles são facultativas, da padronização aos padrões internacionais. Então, veja que o nível tradicional ele é bem mais flexível, né, em relação às exigências, principalmente em relação à proteção do acionista minoritário, que nós vimos que é uma regra, né, da governança corporativa. É, passando do nível tradicional, nós avançamos um pouco mais, né? Chegamos ao nível 1 de governança corporativa, então vocês veem que aqui já avançamos um pouco mais nas exigências. O nível 1 ele diz o seguinte: a circulação de uma parcela mínima de ações deve representar 25% do capital social, né? Enquanto lá no tradicional não existia esse limite, aqui nós já temos um limite mínimo de 25% do capital da empresa de ações em circulação, né? É, as empresas devem ter mecanismos de oferta pública que ofereçam a dispersão do capital, né, sempre permitindo aí que o maior número de usuários, de investidores tenham acesso, né, ao capital da empresa através da dispersão. É proibido que a empresa emita partes beneficiárias, né, além de não ser permitido a exigência desses títulos em circulação. Partes beneficiárias é um título de dívida, né? Parecido com a debênture, aí que aqui a empresa ela emite. Para a empresa que está classificada nesse tipo, no nível 1, ela não pode emitir parte beneficiária, entendeu? Cumprir as regras do disclose, né, que é transparência por parte dos seus acionistas, controladores e administradores. Isso é bem interessante também. Então, veja que aqui o nível 1 ele já começa a exigir mais transparência, né, principalmente daqueles que são responsáveis pela condução do negócio, né? Os acionistas, os controladores, administradores, ou seja, todos aqueles que têm realmente, né, ali, relação com a empresa, né? E você vai percebendo que essa exigência de disclosure, ela vai aumentando com os níveis, né? Cada vez mais vai sendo exigido mais transparência de outras partes que fazem parte da empresa também, né? Então, também os acordos de acionistas, assim como programas de opção, de aquisição de ações destinadas aos administradores, devem ser divulgados para conhecimento de todos acerca da relação entre os controladores. Então, vejam aqui, a atuação dos controladores na organização é muito enfática aqui, né? Ou seja, a atuação deles sempre tem que ser trabalhada de forma transparente, a transparecer para o mercado o que é que eles estão fazendo, né? Quais, inclusive, os prováveis direcionamentos que eles vão dar para a organização, para já sinalizar no mercado, né, o que é que a empresa está fazendo, quais as ações da empresa, né, e permitir com que o mercado conheça ali o que está sendo feito. Mais alguns requisitos do nível 1 de governança, né, a obrigatoriedade de divulgação dos negócios com ações da empresa por parte dos controladores, administradores e conselheiros fiscais, né, além dos relatórios obrigados por lei, ela deve abrir para o mercado, né, as demonstrações consolidadas, revisão especial de um auditor independente, fluxo de caixa da companhia, fluxo de dados consolidados, quantidade de valores mobiliários
de emissão de ativos em grupos controladores e diretores executivos. Então, vejam, é divulgar cada vez mais para o mercado ali os relatórios, as informações, os fluxos de dados que a empresa ela tá gerando, ela está produzindo, né? Sempre como forma realmente ali de disclose, de transparência para o mercado do que a empresa tá fazendo, né? Ainda no nível de governança corporativa, temos mais algumas exigências, como, por exemplo, realização de uma reunião pública com os analistas de mercado, a apresentação de situação econômica e financeira da empresa, bem como seus projetos e perspectivas, disponibilização do mercado, ao mercado, né? Um calendário com os principais eventos, como assembleias, reunião de divulgação de resultados e divulgação dos nomes das empresas que tenham sofrido sanções pela B3. Isso aqui quem tem que fazer isso é a B3, né? Então, vejam, realmente sempre a empresa ela tem aquele contato com o mercado, né? Com os analistas, explicar quais os caminhos que a empresa está tendo, explicar e analisar, né? Discutir mesmo com o mercado, com os analistas, o que é que a empresa está fazendo, quais os projetos, quais as prospecções da empresa, né? Um calendário também com os principais eventos que ela vai fazer. Então, vejam, tudo relacionado aí com transparência, né? Então, o nível um ele é bem enfático nesse quesito de transparência, de disclose, né? De mostrar realmente para o mercado o que é que a empresa ela quer, o que é que ela está fazendo, quais as perspectivas, o caminho que ela está querendo seguir, né? Então, saindo do nível um de governança corporativa, nós avançamos mais, né, para o nível 2 de governança corporativa, né? Então, o primeiro ponto, né, do nível 2 de governança corporativa é que o conselho de administração deve ser constituído por pelo menos 5 membros com mandato de até 2 anos. Quando vocês viram que no nível tradicional, era apenas três membros do conselho de administração sem essa exigência de tempo mínimo. Já aqui não, você já tem exigência. Tem que ser, no mínimo, 5 membros e com mandato de até 2 anos. Então, já veio, se o conselho de administração, né, é o elo essencial na implementação da prática de governança, então você tem que ter limitação para o poder do conselho, né? Aumenta o número de conselheiros, coloca mais exigência e coloca um limite de tempo de ação desse conselheiro. E ele coloca mais ainda alguma exigência em relação a esse conselho. A quantidade de conselheiros independentes deve ser de 20%, pelo menos, da quantidade dos membros do conselho de administração. Então, pelo menos 20% tem que ser independente. Daqueles 5 lá, de membros do conselho, ali, pelo menos 20% deles tem que ser independentes, né? Você não tem que tem que evitar realmente um contato mais próximo, né, entre, entre eles. Os conflitos emergentes com relação à aplicação de dispositivos legais, né, e de compromissos dos níveis especiais de mercado são direcionados à Câmara de Arbitragem. Então, cria-se uma Câmara de Arbitragem exatamente para balizar, né, esses conflitos que surgem, né, naturalmente dentro da organização, com o objetivo, inclusive, de evitar o conflito de agência, né, que foi o que nós discutimos no nosso encontro anterior. No tocante ao fechamento do capital, né, deve ser realizado oferta pública da aquisição das ações em circulação com base em valor definido por empresa especializada, selecionada pela Assembleia Geral. Então, preocupação também aí com a informação que chega no mercado, né, e com os critérios aí também para a oferta pública de ação, né, que a empresa ela tenha. É, Mais alguns requisitos do nível 2 de governança corporativa. As características e exigências são cumulativas, né? Ou seja, aquelas exigências que eu trabalhei com vocês no nível um e no nível tradicional, elas são cumulativas para o nível 3, para o nível 2. Ou seja, além daqueles critérios que são exigidos para o nível 2 de governança corporativa, a empresa ela tem que cumprir aquelas exigências que eu falei para vocês anteriormente, do nível tradicional e do nível um. Entendeu? É exigido que as empresas elaborem suas demonstrações financeiras dentro dos padrões internacionais. Veja, no nível tradicional isso não era obrigatório, agora já é, né? Dentro dos padrões internacionais. Em caso de venda do controle acionário, é pago às ações ordinárias o mesmo valor de aquisição dos grupos de controle, ou seja, 100% para ações ordinárias e 80% para ações preferenciais.
é aquela questão do tag along que eu falei para vocês, né? Proteção do acionista minoritário. Aqui também tem a obrigatoriedade da Câmara de Arbitragem, igual temos no nível 1 de governança corporativa, ou seja, proteção mesmo de conflitos, né, conduzir os conflitos que acontecem dentro da organização. Quando o controle da empresa não é feito por um controlador definido, que é a corporation, o processo de oferta pública é feito pela B3, né? Então, a preocupação também, em caso aí de não haver controle acionário, que essa oferta seja feita, caso haja, né, pela B3. E temos aqui ainda em relação ao nível 2, né, o direito de voto das ações preferenciais, né, de acordo com o 7, ele divide o voto, é concedido por detentores de ações preferenciais e ações ordinárias. Aqui foi só uma citação que está no material de vocês, que em relação a ações PN, é ação preferencial, né, que são aquelas ações que não dão direito a voto, mas dão direito de preferência no recebimento de proventos, né, de dividendos. Então, tem uma proteção também para aquele acionista que é preferencial e que não é ordinário, do nível 2 de governança corporativa. Bom, e o nível mais alto de governança corporativa é o novo mercado, né? Dentro daquela estratificação da B3, esse aqui é o nível mais elevado, ou seja, que tem os maiores requisitos aí de governança. Então, a seleção de empresas listadas na B3, que se destacam pelas boas práticas de governança corporativa, né? Ou seja, as empresas que estão classificadas no novo mercado, presume-se, né, que são aquelas empresas que possuem o patamar mais alto, mais elevado de boas práticas de governança corporativa, né? Então, quais são as regras para o novo mercado? Primeiro, é o cumprimento dos níveis 1 e 2, entendeu? Então, todas aquelas exigências que eu falei para vocês, elas devem ser cumpridas pelo novo mercado, além dessas regras que eu vou falar com vocês, também as anteriores, né, do nível 1 e nível 2, é exigido que a empresa emita e tenha apenas ações ordinárias e que todos os acionistas possam votar, algo bem interessante, todas as empresas que são classificadas no novo mercado, elas possuem apenas ações ordinárias, né? Em caso de venda do controle acionário, a oferta de compra é, deverá ser estendida aos demais acionistas, né, que é o tag-along, que eu já falei para vocês, de proteção de 100%. O conselho de administração deve ser constituído por pelo menos 5 membros, 20% com independência. Essa aqui é a mesma exigência do nível 2 de governança corporativa, ou seja, de cada 5 membros, pelo menos um, né, tem que ter independência. As demonstrações contábeis devem seguir o padrão internacional, isso aqui já é uma exigência para o novo mercado, entendeu? Então, todas as empresas classificadas no novo mercado têm que cumprir o padrão internacional, ou seja, converter suas demonstrações contábeis ao padrão internacional, e é obrigatória a adoção da Câmara de Arbitragem, entendeu? Enquanto no tradicional a Câmara de Arbitragem era facultativo, no nível 1 era obrigatório, nível 2 e nível 3 já passa, e no mercado, né, a Câmara de Arbitragem ela passa a ser também obrigatória, né? Então, outra curiosidade, né, empresas que venham a abrir o capital podem aderir ao novo mercado sem que precisem passar pelos níveis 1 e 2. É interessante. Como o novo mercado, as regras do novo mercado já englobam a do nível 1 e do nível 2, então aquela empresa que, logicamente, já cumpre as exigências do nível 1 e nível 2, ela já, e queira, por exemplo, uma empresa internacional que começou a abrir seu capital no Brasil, atuar aqui, ela queira, ou uma que já atua, né, mas quer mais, é, mais transparência, ela pode ir direto para o nível de novo mercado, sem problema nenhum, sem precisar passar pelos níveis 1 e 2, né? Aí aqui eu deixei para vocês esse link de acesso a B3. Deixa eu ver se eu consigo. Onde vocês conseguem visualizar essa informação que eu falei para vocês, né? Das empresas que têm capital aberto, né? Da classificação delas. Olha, nesse link aqui da B3, quando você clica lá, né? Eu já coloquei o link direto, você vê os níveis que eu falei com vocês. Ó, nível novo mercado, que é o mais alto, nível 1, nível 2. Aí a Bovespa ela também tem Bovespa mais, Bovespa nível 3, né? Então veja que não tem tradicional, mas aí, como eu estou seguindo o material de vocês, que tem esses 3 níveis aqui, mais um nível tradicional. Então, o que ele diz? Cada uma das regrinhas aqui, entendeu?
Por exemplo, ele diz para uma empresa classificada por exemplo, no nível um nível 2 o que é exigido? Por exemplo, em relação ao capital. Por exemplo, novo mercado, somente ações ordinárias, né, como eu falei para vocês. No nível um ações ordinárias e preferenciais com direito a voto. Aí tem cada um dos critérios, né? Percentual mínimo de ações em circulação, que é o float free, né? Free float. Aí tem as regras também de percentual de ações em circulação. Ofertas públicas e distribuição de ações também. Vedação de disposições estatutárias, né, consolidação, aqui, a composição do Conselho de Administração, né, que eu falei com vocês, a composição mínima de membros independentes também, vedação à acumulação de cargos, obrigações do Conselho de Administração, demonstrações financeiras, né, o novo mercado tem que ser traduzido, informações em inglês, reunião pública anual, calendário de eventos. Né? O calendário de eventos é obrigatório para todos, menos para o tradicional, que seria aqui o básico, né? O básico seria o tradicional, que eu falei para vocês. Aí tem uma série de outras regrinhas de compliance, né? Que é de regra de conformidade, né? É facultativo para todos, só no tradicional que é obrigatório a implementação de funções. Veja, sempre no novo mercado, ele tem as maiores exigências. Então, vocês podem ver que essa coluna aqui, ó, né? Comitê de auditoria obrigatório, auditoria interna obrigatório, entendeu? Adesão à Câmara de Arbitragem obrigatório, só facultativo para o básico e o nível um, né? E assim vai. Aí você consegue consultar todos, verificar também ali a, Aí você pode consultar, veja que as empresas que estão listadas, né? Você vai aparecer aqui. Pronto, aqui quando você clica, aí você pode consultar, eu queria saber qual empresa que está classificada em qual nível. Aí você pode pesquisar pelo nome da empresa aqui, por exemplo. Vamos procurar, vamos ver a Petrobras, né? Petrobras. Aí você clica em buscar, né? Aí você já vê, ó, Petrobras, tem o ticker dela aqui, que é PETR, e você vê o nível de governança, é o nível 2. Tá vendo? Ele, inclusive, já diz aqui, ó, N2, é nível 2 de governança corporativa, ou seja, a Petrobras ela não está classificada no nível mais alto de governança, é o nível 2, entendeu? E assim você consegue ter acesso a essa classificação para todas as empresas, entendeu? Deixa eu ver as americanas, se não está aqui. As americanas. Ó, as americanas ainda tá. Inclusive, ela está classificada ainda como novo mercado, entendeu? Aí vocês vejam como infelizmente, ainda essa estratificação, né, em nível de governança ainda apresenta falhas, né? Porque as americanas, ela está classificada no nível mais alto de transparência, né, de governança corporativa, que é o novo mercado. E mesmo assim, né, ela está passando por um processo aí judicial, né, por provável corrupção, né? Então vejam que ainda tem muito a avançar, né, muito a melhorar ainda nesses critérios de governança corporativa, né? Porque você tem empresas, por exemplo, que têm, digamos assim, uma alta credibilidade no mercado, uma alta transparência, que não estão classificadas no novo mercado, e outras que estão, né, ainda geram uma certa incerteza, né, para o mercado. Bom, aqui eu trouxe um exercício que trata sobre esse assunto que eu falei com vocês, né? De governança corporativa. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês, eu queria que vocês lessem, né? E que respondessem. Eu vou só tomar um pouco d'água, tô com a garganta seca. Aí eu volto para responder, né? Junto com vocês. Eu queria que vocês lessem e que respondessem aí no chat.
Milena, letra B. Simone, letra B. Tiago, letra B. Vamos ver. É, diz o seguinte, né? Os níveis de governança corporativa compreendem um importante instrumento de acompanhamento das ações de uma empresa. Assim, o nível considerado o padrão de listagem mais elevado, onde as empresas são obrigadas a implementar funções de compliance, comitê de auditoria interna e só podem emitir ações ordinárias que dão direito ao voto, é nível 2 tradicional, nível um nível novo mercado ou B3+, né? Então, assim, por eliminação, vocês já conseguem tirar algumas aqui. E, por exemplo, eu não falei sobre B3+, nem existe, não. Então, ficaria entre essas aqui. Eu acho que a palavra-chave que você, de cara, já resolve essa questão é quando ela fala sobre isso aqui. Nível, cadê? Nível considerado o padrão mais elevado, né? Que foi exatamente o último nível que eu falei com vocês. Lembra? O nível com padrão mais elevado, com mais exigência, aquele nível que todas as empresas devem seguir para em termos de transparência, é o nível de novo mercado, entendeu? O nível tradicional é o nível básico. Quando eu falo nível básico, com aqueles elementares mesmo, é o nível tradicional ou de novo mercado. E vai aumentando as exigências até o nível mais alto, com as maiores exigências, como, por exemplo, regras de compliance, que é conformidade, de disclose, que é transparência, criação de comitê de auditoria, criação de auditoria interna, e que todas as ações sejam ordinárias. O único nível de governança em que há essa exigência de que todas as ações sejam apenas ações ordinárias, nunca esqueçam disso, é o nível de novo mercado. Entendeu? Em todos os outros, a empresa ela pode ter ações ordinárias e ações preferenciais. Eu esqueci até de falar com vocês, né? Eu acho que nem expliquei. Qual a diferença entre ações ordinárias e ações preferenciais? Ações ordinárias são aquelas ações que dão direito a voto. Então, normalmente, o acionista que compra, os controladores, eles possuem ações ordinárias, que normalmente é representado por ON, que seriam ordinários nominativa, né? E as PNs, que é ações preferenciais, são aquelas ações que dão direito ao recebimento de proventos ou de dividendos, entendeu? Então, normalmente, por exemplo, o investidor pequeno, ele compra, quando você pega uma ação de dividendos, né, que é uma empresa que é boa pagadora de dividendos, então é preferível você comprar uma ação preferencial, porque você vai ter direito no recebimento de dividendos. Se a empresa ela for uma empresa que tem tag along, por exemplo, você também tem a proteção, porque em caso de mudança do controle acionário, você pode sair sem ter prejuízo, por exemplo, lá, nessa mudança. Então, assim, por isso que para boa parte das empresas, elas preferem ficar até o nível 2 porque quando você vai para o nível 3 aí não há desculpa, quando você vai para o novo mercado, aí não há essa exigência. Todas as ações são ordinárias, né? Então, todas dão direito a voto e todas recebem dividendos da mesma forma. Então, você não há essa diferenciação das empresas que estão classificadas no nível do novo mercado. Então, são duas classes, são duas características que são únicas exclusivamente do novo mercado. Possui apenas ações ordinárias e que o comitê de auditoria, né, aquele comitê de arbitragem também que eu trabalhei com vocês, que eu falei para vocês também, ele é exigido no novo mercado e que possui um nível mais alto aí de governança, entendeu? Então, essa aqui é a letra D, a correta, tudo bem? Exatamente, Tiago, é a letra D, né? É porque são muitas regrinhas, mas aí você tem essas dicasinhas que eu falei para vocês, aí você dá uma lidazinha depois lá nas principais regras, que aí você compreende melhor, né, quais os principais critérios para cada um desses níveis de governança, entendeu? Tranquilo até aqui, vocês estão compreendendo bem, quer que eu
repita algum assunto que não ficou muito claro. Então vamos lá, né? Vamos avançar um pouco mais. Aqui eu vou falar um pouco sobre a Lei Sarbanes-Oxley. Lógico que eu não vou me aprofundar, que é uma lei, né? Aqui seria uma aula, uma disciplina inteira só para discutir a lei, mas aqui eu vou falar os principais pontos, por que é que essa lei foi criada, né? E qual a importância dela para a transparência, né? Para a governança corporativa em nível global, né? Uma lei americana, mas acaba tendo aí influência no mundo inteiro. Então, a lei que ela foi criada em 2001, né? Depois de alguns escândalos que aconteceram com algumas empresas de energia lá nos Estados Unidos, né? As empresas elas inflaram os lucros aí, enfim, deturparam as informações financeiras. E isso gerou um grande escândalo no mercado, né? Trouxe a instabilidade, né? Foi uma fraude que trouxe realmente aí muita incerteza para o mercado financeiro norte-americano, que logicamente é o principal mercado do mundo, entendeu? Então, qualquer instabilidade que acontece lá, em termos de corrupção, traz uma certa é, instabilidade para o mercado. Então, as empresas envolvidas foram a WorldCom, a Enron, a Incon, né? Systems, a Delphia e a Global Cross, né? Então, depois dessa escândalo de corrupção, o senador americano Paul Sarbanes, né, e o deputado Michael Oxley, então por isso que a lei tem esse nome, né, de Sarbanes-Oxley, eles sancionaram no Congresso americano, eles propuseram, logicamente, juntamente com os outros parlamentares, né, eles sancionaram em 2022 a Lei Sarbanes-Oxley, que visava realmente trazer mais transparência e coibir fraudes no mercado americano, né, logicamente depois do caso da Enron, né, do escândalo da Enron. E a lei ela trouxe, logicamente, uma série de requisitos. Aqui eu englobei os principais requisitos que a lei ela trouxe. Como eu falei para vocês, é uma lei, eu não vou me debruçar, mas falar que os principais pontos que ela trouxe. Por exemplo, a adoção de um código de ética para os executivos, né? Criação do comitê de auditoria, divulgação de informações privilegiadas conforme a legislação, criação de princípios de accountability, né? Ou seja, de responsabilização, de prestação de contas, indicar problemas e evidências de fraudes, né? Divulgação rápida de qualquer informação complementar nos relatórios e aplicação de multas para quem que pode chegar a 5 milhões. Então, vejam, essas exigências que a Lei Sarbanes-Oxley trouxe, né, realmente revolucionaram o mercado, porque foram muitas informações, né? Informações até então assim, meio que relegadas, né? Principalmente procurando trazer mais transparência e punição, principalmente, né? Para aqueles que cometiam crimes, como multa de até 5 milhões e prisão para aqueles que cometessem fraude, pelos altos prejuízos que a fraude podia trazer, né, para o mercado. É um código de ética para os executivos, veja aí, eu falei com vocês um código de ética para empresa. Aqui a Lei Sarbanes-Oxley, ela exigiu um código de ética para os executivos, ou seja, para o gestor, né? Aquele responsável também pela execução do plano de governança na empresa, né? Transparência, enfim, responsabilização, que é aqueles critérios que eu já falei com vocês, que são critérios básicos, né, da governança. Foram trazidos aí pela Lei Sarbanes-Oxley. Então, isso realmente trouxe, digamos assim, ajudou, né, a minimizar os impactos da fraude da Enron junto ao mercado, né? E aqui eu só queria frisar com vocês, né, a diferença entre erro e fraude, né? É importante nós segregarmos, são conceitos diferentes, né? O erro, ele é involuntário, né, causado por imperícia ou falta de atenção, já a fraude, ela é premeditada, né? Envolve manipulação de informações específicas. Então, quando nós falamos sobre a questão de ética, de governança, é interessante isso estar bem separado, né? O que foi um erro, aqui um erro grosseiro, um erro por uma inobservância, uma imperícia, né? Que, por exemplo, o colaborador, o gestor, ele não tinha aquela intenção, né? Enfim, ele por imperícia, por falta de conhecimento, ele cometeu aquele erro, né? Já a fraude, não, ela é intencional, normalmente com fins de manipulação e de ter ganhos financeiros para isso.
né? O que nós queremos coibir com a implementação das práticas de governança é a fraude. O erro pode acontecer, mas se o erro acontecer, ele é sanável, né? Bom, aqui eu finalizo a quarta e última webconferência da disciplina, né? Mais uma vez eu deixo para vocês, eu relembro, né? Vocês reverem as unidades, para quem ainda não realizou as atividades, corram, né? Explorem também o ambiente virtual de aprendizagem. Agradecer aí a presença de vocês, eu deixo aí o espaço para quem tiver alguma dúvida, né? Algum questionamento sobre o que nós tratamos aqui na nossa disciplina. Bom, é isso. Eu agradecer mais uma vez a presença da Simone, né, do Tiago, da Cristina e da Alana, aqui no Ambiente Virtual da Aprendizagem. Finalizo aqui, né, a minha jornada com vocês, né, espero que eu tenha conseguido corresponder às expectativas, né, transmitido aí o conhecimento e aprendido também com vocês, né. Espero, se eu não os vi aí numa próxima disciplina, né, em outro momento, desejar sucesso profissional para vocês, que vocês consigam realmente atingir, né, os objetivos de vocês aí. Ah, desejar também Feliz Natal, né, Feliz Ano Novo, já finalizando aqui o ano quase acabando, né, que vocês tenham muita saúde, paz, realizações aí, né, em 2026. É isso, agradecer mais uma vez a vocês, desejar aí sucesso profissional. Ainda vou continuar com vocês, né, até a finalização da disciplina, né, até a finalização do módulo. Então, qualquer dúvida, vocês podem colocar lá em Fale com o Tutor, pode falar comigo por e-mail, né? Qualquer dúvida. Aí eu vou acompanhar vocês até nós finalizarmos aí totalmente a nossa disciplina, né? Sincronamente nós terminamos agora, mas ainda vamos continuar juntos aí, tudo bem? Então é isso, agradecer mais uma vez a vocês, né? Desejar boa noite, bons estudos e até mais.